reconhece taxativamente. Eu recebi contribuições, sim, que elas serviriam para pagar obrigações futuras do banco. Nessa leitura que você está falando aqui. Eu vou até mais longe. No processo, nós temos um processo de 2020, que é anterior, e nós já apresentamos já os overreach de algumas pessoas com os cálculos, tanto dos 8% e depois daquele pedacinho, quando nós vimos o 4,8%. Então, certinho, já o juiz já pediu, e nós já respondemos. Exatamente. E eu vou dizer uma coisa, só concluir. E no Conselho Consultivo, nós estamos com uma pergunta lá. A pergunta é o seguinte, nós os eleitos. Se não houve, se esse valor não está junto do valor que gerou, onde está esse dinheiro? Então é caixa boa. Ele não sabe explicar. Então é caixa boa. Esse dinheiro não aparece nas aplicações gerais da Previ, onde está esse dinheiro? Mas a pergunta é: o dinheiro aparece e ela reconhece o dinheiro das contribuições. Ela tem que dizer onde está esse dinheiro. Nós perguntamos se há uma reserva específica para a questão. Sim, mas se não há, é todo ele está dizendo aqui, ele está declarando aqui, ele declara aqui que não existe. Não, peraí. Há uma reserva específica para a pensão global. Então, dos participantes normais. Mas é separado. Mas desse grupo devia ser separado. Mas não é. E não foi. Não ser separado. Aqui, olha, segregação. O grande ponto central desta ação é exatamente esse. A Previ reconhece, conversa, que não apartou essas contribuições. Então, de certa forma, só um ponto aí. Eu tenho um contra-cheque lá, que é o seguinte, é uma joia. Está assim, P300, vamos supor, 7 mil. P220, 3 mil. Quando tem um desconto ali, é sobre o total. Ele nem separa. Nós já falamos isso em juízo. 8% sobre P300, tá, 8% sobre, tudo bem. Mas é sobre 10 mil. Então é tudo um bolo só. E tem um outro contra-cheque, Roberto, que tem um mês lá que teve um acerto de um monte de coisa, eu não me lembro o que era especificamente, e aí eles têm que fazer item por item, né? E aparece tudo lá, 8% sobre cada papel, acreditando em que a verdade, para a Previ, isso aí é complemento de aposentadoria. E com a Previ, que é o pagador, contabilmente, ela se complicou ali. Então, por tais razões, espera que essa ação seja julgada procedente. Porque, a meu sentir, qualquer questão contrária a essa orientação, será, além de imoral, seria ilegal. Porque a própria Previ confessa que ela pegou todos os recursos e jogou num acordo de investimento só. Se ela não consegue agora destrinchar isso aqui, ela tem que pagar, isso é natural, porque é uma questão da própria, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa da própria Previ. Enfim, resumindo, só uma pergunta, saindo do jurídico, vamos para o contábil. Igual o Gilberto levantou a tese. O banco paga automaticamente, seria na folha da Previ transitória. Porque se o cara recebe 10 mil, né, passaria a P220, 10 mil também, quer dizer, seria questão contábil. Então nós estamos trabalhando a questão do separado só naquele desconto de 8%. Então. Ficaria descontado 8% e depositado. Isso ficou, houve uma planilha, mostrando uma planilha, e aí fica claro, ó, nós estamos discutindo, é os 8% que vocês estão acumulando no decorrer do tempo para uma previsão futura. É isso que nós queremos. E aí, aquele 8% não vai dar tanta coisa sobre o valor do montante, porque, bem na verdade, a hora que for fazer a execução da ação, vai se apresentar a planilha. E aí a Previ vai falar, não, pera lá, houve um erro formal, em cima desse erro formal ela vai pagar só sobre 8%. A verdade é que não, ela vai pagar apenas, evidentemente, sobre a cota perdida de 8%. Sim, não. Quando você separar é difícil. A nossa pensão, a pensionista está separado lá, quando a pensionista faz direito ao PET também, e quando vai dizer para a pensionista
Se amanhã tiver um superávit novamente sobre o veto, vai dizer para ela que ela vai receber parcialmente, porque, aliás, ela nem desconta. Nem desconta. Não, mas é pensionista. Não, então aqui é um bolo só, então é difícil, como é que você separar? Contavelmente, não, juridicamente não, juridicamente está certo. Mas contavelmente, na hora da prova, é isso aí. Vai ter que explicar na hora que é do veto sobre o valor que está acumulado, e não sobre o transitório, o montante transitório. É isso que vai ser o questionamento. Existe um outro ponto. Nós sempre brigamos muito contra a Previ, entramos na justiça contra a Previ. Empate da Previ é a palavra correta. Eu acredito, e eu já disse isso ontem, que nós, associações que assinamos o memorando de entendimentos que criou os benefícios especiais temporários, que criou a suspensão de contribuição, nós temos a obrigação de ir em face do Banco do Brasil para que ele cumpra a obrigação dele para com a Previ, ressarcindo o benefício especial temporário que ele está pagando, que a Previ está pagando, mas quem deveria pagar é o Banco do Brasil. O Valdenor, que é do Conselho Consultivo, pode esclarecer direitinho o que é esse pessoal que eu me refiro. Não, na assinatura do acordo, não sei se você lembra, uma das cláusulas, eu não tenho aqui, eu estava procurando, não achei, que fala que respeitando os contratos anteriores e lá se taxativamente está respeitando o contrato de 97. Tem toda aquela proporção que tinha do pré-67. O que acontece? Na hora de se fazer todo o acordo, o banco concordou tacitamente com isso, né? Houve a concordância, eu lembro. Houve a concordância e se fez, na hora que se redigiu dessa maneira, respeitando o acordo e tal. Mas não se falou claramente daquilo que não poderia, porque segundo constava, se fosse para prever claramente aquilo que ia ter diferença entre os valores do patrocinador e do participante, dos 7,5, não iria ser aprovado. Então se colocou, mas a coisa ficou tratada na parte verbal. Não, sobre isso, seguinte, o direito é uma coisa complicadíssima. Não querendo ser advogado legal, mas eu ouvi dizer que a alegação do banco, que ele consultou o jurídico dele, é a seguinte: o contrato de 97, o que é que diz? Qual é a responsabilidade do banco no contrato de 97? É sobre o pagamento de nossas aposentadorias. Certo? Olha